Voltamos com mais um vídeo aqui no Las Chicas de la Champ e hoje eu vou falar do vinho do Porto. O vinho do Porto é um vinho português, produzido na região do Douro. Se você quiser mais detalhes sobre essa região, clica nesse ícone aqui em cima, ó, que vai levar você para um outro vídeo que eu falo com mais detalhes dessa região. Hoje vamos nos concentrar na explicação do vinho do Porto. E eu vou começar falando da origem desse vinho do Porto, que muitas vezes tem nomes em inglês e que não entendemos por que, se é um vinho português, tem tantos nomes em inglês. O vinho do Porto, apesar de ser produzido em Portugal, é uma invenção dos ingleses no século XVIII. Era o vinho que era embarcado e enviado para a região da Inglaterra. Esse vinho, na época, na verdade, ele não era mais forte como a gente encontra agora e tão pouco adocicado. Era um vinho normal, tinto, que era embarcado para a Inglaterra. O problema é que muitas vezes esses vinhos viajavam por longos meses em barcos e chegavam à Inglaterra já vinagrados. A solução que os ingleses encontraram foi acrescentando algum destilado para ficar bebível. E foi assim que surgiu o vinho do Porto, adicionando aguardente vínica. E esse vinho, com a elevação do álcool, passou a ter potencial para aguentar as longas viagens até a Inglaterra. E muitas dessas propriedades no Porto eram de ingleses. Então, os seus sobrenomes em inglês, ou mesmo a descrição daquele vinho em inglês, virou uma tradição entre esses vinhos. Existem diversos tipos de vinho do Porto. O primeiro que nós vamos falar é um bem pouco conhecido em terras brasileiras. É o vinho do Porto Branco. Esse vinho, que tem uma cor dourada, que vem proveniente do tempo que ficou nas barricas de madeira, mostra também aromas de mel, frutas secas e cítricas, proveniente exatamente dessa oxidação pelo tempo que ficou na barrica de carvalho. Esse vinho vai para o mercado em média de 2 a 3 anos depois que passou um estágio na vinícola. Também lembramos que geralmente o vinho do Porto Branco é seco. É o mais tradicional e o que vemos mais no mercado quando vamos comprar. É uma excelente opção para aperitivo. E sim, em Portugal se consome bastante. Pena que no mercado brasileiro não seja tão conhecido. Falando em conhecido, temos que falar do vinho do Porto Rubi. Sem dúvida nenhuma, é o mais consumido aqui em terras brasileiras. O vinho Rubi tem uma coloração intensa, profunda e aromas bem intensos também. Ele não se beneficia muito depois que vai para a garrafa. Então esse vinho, se você tiver uma garrafa, já pode consumir. Existe, claro, diferenças entre eles. O primeiro é o Rubi básico. Esse vinho, ele normalmente passa 3 anos na vinícola em envelhecimento, mas não em barricas de madeira, e sim, geralmente em tanques inertes, ou seja, aqueles que não passam nenhum sabor, nenhum aroma, nenhuma coloração ao vinho. Pode ser tanto de inox como podem ser de cimento. Depois, esse vinho é engarrafado e colocado no mercado para consumo imediato. É um vinho doce com aromas primários de frutas. É o vinho que mais conhecemos popularmente, que está em todos os mercados e também que tem um preço mais acessível. Além do Rubi básico, nós temos o Rubi Reserva. Esse já é o vinho do Porto que passa um estágio de 5 anos de envelhecimento na vinícola, dentro de barricas de madeira. Assim, ele vai adquirir mais corpo, mais intensidade, aromas mais pronunciados e, sem dúvida, um álcool mais integrado. Esse vinho já tem um preço um pouco mais elevado. Mesmo assim, é um bom vinho do Porto que merece sua ocasião especial. E não podemos deixar de falar que esse vinho do Porto Rubi, tanto o básico como o reserva, não precisam ser decantados. Eles podem ser servidos diretamente da garrafa. O quarto vinho do Porto que vamos falar hoje é o que nós chamamos de LBV, Late Bottle Vintage. Esse é um vinho do Porto safrado, ou seja, de uma safra específica, de um ano específico. Normalmente só acontece em anos de boa qualidade, em um ano que a colheita foi maravilhosa. São os anos excepcionais. O LBV passa
passa um estágio entre 4 e 6 anos na vinícola em barricas de madeira antes de ser engarrafado. É um vinho também bem complexo, com bastante aromas intensos e, sem dúvida, uma excelente opção para quem quer um porto de qualidade. Existem dois tipos de LBV. O moderno, que é aquele vinho do Porto LBV que foi clarificado e filtrado, ou seja, ele não vai melhorar com o tempo depois na garrafa, porque não fica nenhum contato com levedura, com nada que possa evoluir aquele vinho na garrafa. E existe o LBV Maturity, que é um vinho LBV do modo antigo. Esse sim, ele não é clarificado nem filtrado. Sendo assim, ele tem uma tendência a melhorar com os anos na garrafa. E é por isso que, além do tempo que ficou na vinícola, nas barricas, de 4 a 6 anos, como o moderno, esse vinho deve permanecer nas garrafas por 3 anos para ser envelhecido. Chegou a vez de a gente falar do Porto Tawny. Esse é um vinho do Porto que também pode ser básico, e o básico dele ele vai apresentar uma cor mais castanha, uma cor mestre tijolo bem mais clara do que o rubi básico. E ele vai ter aromas de nozes, frutas secas provenientes da oxidação. Normalmente eles passam um estágio de 3 anos na vinícola em grandes recipientes para ser envelhecido. A cor dele é clara, pode ser adquirido devido à posição de onde foi colhida as uvas. Normalmente é uma região que tem uvas com menos tanino, e também pode ser ajustada com vinho do Porto branco. Alguns produtores fazem adição de um caramelo para deixar a cor bem próxima do desejado. Tudo permitido dentro da lei. E esse vinho está pronto para ser consumido depois que é colocado no mercado. Não precisa de envelhecimento na garrafa. Nós também temos o Tawny Reserva. É um vinho Tawny, só que um envelhecimento mais longo, são 7 anos na vinícola. E obviamente a coloração mais alourada e um vinho mais complexo, com aromas mais oxidativos. Sem dúvida é um excelente vinho do Porto para momentos especiais. E o terceiro tipo de vinho do Porto Tawny é com a indicação de anos. Aqui a gente não vai falar de safra, mas sim anos do vinho. Ele pode estar indicado com 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos. Essa não é a idade exata do vinho. Essa é uma idade média da junção de todos os vinhos que foram envelhecidos para se compor aquele vinho. Então, se você tem um vinho de 7, você tem um vinho de 9, tem um de 15, eles fazem uma média e chegam à idade que aquele vinho tem para ser rotulado. Então, uma média, 10 anos. Isso vai de produtor para produtor e é feito todo um controle sobre esse vinho. E com tantos anos de envelhecimento na vinícola, em barricas de madeira, sem dúvida nenhuma, esse é um vinho que vai parecer uma coloração bem castanha, vai lembrar nozes nos aromas, vamos encontrar caramelo, café, chocolate. É uma explosão de intensidade. É o melhor vinho do Porto Tawny. Os preços são um pouco mais elevados, mas para uma ocasião especial, por que não? Até agora, todos os vinhos do Porto que eu indiquei não precisam ser decantados, não vão ganhar nada com isso, mas tem um que tem que ser decantado. Bem, é a indicação que seja decantado, vai ao seu gosto se você quer ou não decantá-lo. É o vinho do Porto Vintage. O vinho do Porto Vintage, ele passa um período de envelhecimento na vinícola bem curto, de 18 meses a 3 anos. Vai depender do produtor. Normalmente esses vinhos são o resultado da junção dos melhores vinhos do produtor ou das melhores vinhas. Esse vinho, ele tem muito corpo, ele é tânico, ele é rico. Ele não é clarificado nem filtrado, ficando em contato assim com as leveduras, que com o passar dos anos vão se transformar em borras nesse vinho. E é exatamente isso que faz esse vinho engrandecer, ganhar mais complexidade com os anos. Então lembre-se, na hora que for servir um vinho do Porto Vintage, você deve deixar a garrafa na vertical pelo menos 2 horas antes do serviço. Assim, você vai conseguir que todos os sedimentos fiquem no fundo da garrafa e facilite a decantação ou mesmo servir diretamente na taça. Esse vinho do Porto também tem um preço um pouco mais elevado, mas lembre-se que o vinho do Porto tomamos em pequenos cálices.
Esses vinhos são bem fortificados, ou seja, o teor alcoólico mais alto e também o teor de açúcar mais alto. Por isso, sempre tomamos de aperitivo ou digestivo em pequenos cálices. E o último vinho do Porto é o vinho do Porto Colheita. Esse vinho é um vinho bem raro, bem difícil de encontrar no mercado. Esse vinho é proveniente de uma única safra e leva no mínimo 8 anos de envelhecimento na madeira antes de ir para o mercado. E é isso, hoje falamos um pouquinho do vinho do Porto. Um outro vídeo eu vou falar da harmonização do vinho do Porto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir aqui embaixo e indicar os amigos do nosso canal. Vamos crescer, porque toda semana eu volto com uma novidade para você aqui no canal. Tchau, tchau e até a semana que vem.